Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. É muito bom estarmos aqui. Eu disse, é muito bom estarmos aqui. Eu estou feliz nesta noite, porque eu já senti a presença de Deus neste santuário. E sei que o Senhor Jesus está aqui. Aproveitando que estamos de pé, abra sua Bíblia, por favor. O livro do profeta Jeremias, capítulo de número 13. Eu estava aqui, irmãos, e comecei ouvindo os louvores, prestando atenção em tudo que Deus estava nós ministrando através dos louvores. E Deus colocou algo no meu coração interessante. Deus é Deus. Deus é Deus. E foi falado por algumas vezes, e eu disse, Senhor, mas ele disse, verdadeiramente é isso. Então abra sua Bíblia, por favor, capítulo de número 13, do livro do profeta Jeremias. A sua atenção deve ser voltada para o verso de número 15. Creio que todos irão lembrar do que foi cantado aqui por esses jovens e também pelo conjunto do círculo de oração. Falaram sobre esta letra. Assim está escrito, eu passarei a ler. Gostaria de ter a atenção de todos voltado para essa leitura, capítulo de número 13, o verso de número 15 e parte do verso de número 16, assim está escrito: escutai e inclinai os ouvidos, não vos sejais soberbos, porque o Senhor falou o quê? Ele falou dizendo, dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropece os vossos pés nos montes, antes que, esperando a luz, ela seja transformada em sombra de morte e escuridão. Quem acompanhou a leitura e entendeu, diga comigo amém. Agora, se você prometer que vai continuar prestando atenção naquilo que Deus tem para falar comigo, naquilo que tem Deus para falar contigo, se você prometer que você vai prestar atenção naquilo que Deus tem para falar com cada um de nós nesta noite, antes que eu toque neste pão, agora você pode ocupar o seu assento, por favor. Queridos, eu estava aqui prestando atenção enquanto cantávamos, especialmente os nossos jovens. Por algumas vezes eles, louvando ao Senhor, diziam na estrofe daquele hino que o nosso Deus é luz na escuridão. É bem verdade, queridos, que nós estamos vivendo dias, e não poucos dias, que a maioria das mensagens que nós temos observado, que nós temos ouvido, eu poderia até arriscar aqui um número de mais de 95% das mensagens que hoje estão sendo pregadas
em vários lugares, não só do nosso país, mas em todo o universo, que estão falando muito, mensagens voltadas só para um bichinho que está por aí. E eu peço aos irmãos que me ajudem em oração, porque eu quero me esforçar ao máximo nessa noite, mais uma vez, para que eu não dê mais cartaz para este bichinho que está por aí, do que a humanidade está dando. Eu repito, a grande maioria das mensagens que ora estão sendo pregadas em todo o universo, mormente em nosso país, o Brasil, que estão falando mais de coronavírus do que de Jesus Cristo. Estão mais preocupados com um bichinho, com esse vírus, do que com Jesus. Escute, Jesus vem. Jesus vem em breve. E nesta noite nós estamos reunidos. Por algumas vezes eu observei pastor Paulo nesta noite, o qual eu quero mais uma vez agradecer, este meu amigo, meu irmão, por estar aqui, mais uma vez, de olhar para esses companheiros obreiros, amigos. É bem verdade que eu não consigo lembrar o nome de todos, mas com certeza o nome de todos estão escritos no livro do Senhor. De olhar para esses conjuntos, essa orquestra, isso alegra o meu coração, queridos. Eu convivo nesta igreja há dezenas de anos. Desde quando eu era aqui embaixo ainda, Deus já me dera o privilégio de aqui estar ministrando. Inclusive em uma manhã nós começamos aqui, estava pastoreando essa igreja, o pastor, tinha acabado de chegar o pastor Edgar, pastor Edgar. Pastor Munhoz havia acabado de sair daqui, saiu daqui parece que no ano de 84, por aí. Foi em 84, me parece que foi em 84, que eu estava fazendo seminário, acho que foi em 84. Queridos, eu tenho visto a bênção de Deus sendo derramada sobre esta igreja. E não está sendo diferente nesses dias. E eu, por algumas vezes, eu vi o pastor Paulo dizendo: nós estamos em festa. E quando nós estamos em festa, queridos, é sinônimo de alegria. E eu olho para a Bíblia Sagrada nessa noite, e eu encontro o Senhor Deus fazendo uma convocação a Jeremias, dizendo: Jeremias, eu preciso de você. Eu preciso de você para uma missão. E quando o Senhor Deus fala estas palavras para Jeremias, ele imediatamente, ele prontamente, ele diz: eis-me aqui. O Senhor Deus dirige a palavra a Jeremias, diz: Jeremias, você vai e compra um cinto de linho, e você, ao comprar esse cinto de linho, você o coloca sobre os teus lombos, isto é, você o coloca em sua cintura. Quando a Bíblia fala de lombos, ela fala de cintura. E ele faz algumas recomendações a Jeremias, dizendo: olha, você coloca-o sobre os teus lombos. E Jeremias agora, ele vai e compra o cinto de linho. E quando ele compra o cinto de linho, o Senhor se apresenta a ele dizendo: Jeremias, você comprou o cinto de linho que eu lhe pedi? Ele disse: comprei. Disse: comprei. Você comprou? Comprei. Então você vai me fazer uma coisa, Jeremias, você não deixa
tocar nada que venha umidificar este cinto. Mais uma vez a Bíblia Sagrada nos afirma que o Senhor Deus se apresenta novamente a Jeremias e diz a ele: vai agora até o rio Eufrates, levando este cinto que eu pedi para que você comprasse. Você já me afirmou que você o comprou. E quando você chegar junto ao rio Eufrates, você vai pegar esse cinto de linho e você vai escondê-lo. Onde eu vou escondê-lo? Não se preocupe. Você vai até o rio Eufrates, que quando chegar ali, eu vou lhe mostrar onde é que você vai escondê-lo. E ele viajou. Ao chegar junto do rio Eufrates, lá está Jeremias, com aquele cinto nos seus lombos e preocupado de uma forma tal que aquele cinto não podia tocar em nada que viesse a umidificá-lo. E novamente, o Senhor diz a Jeremias: agora você vai escondê-lo em um lugar que eu te mostrarei. E Jeremias, querido, ali junto do rio Eufrates, ele agora observa a fenda de uma rocha que o Senhor Deus havia mostrado para ele. E agora, ao ser observada aquela fenda daquela rocha, ele tira aquele cinto dos seus lombos e o coloca, esconde-o naquela fenda daquela rocha. E ao esconder aquele cinto, Jeremias agora diz para si mesmo, certamente, ele diz: ponto, a minha missão está cumprida. Eu já cumpri a missão, fiz o que o Senhor mandou, agora eu vou retornar para a minha casa. Acabou a missão, acabou, está tudo em paz. Jeremias volta para a sua casa, está tranquilo. Mas novamente a palavra, a Bíblia Sagrada, queridos, ela vem nos afirmar de uma forma muito clara, que depois de muitos dias, preste bem atenção, depois de muitos dias, apresenta novamente o Senhor a Jeremias, dizendo: Jeremias, você volta lá, Jeremias. Jeremias certamente nem se lembrava mais, porque quando a Bíblia diz que ao passar muitos dias, provavelmente Jeremias não estava mais nem aí preocupado com aquele cinto. Possivelmente Jeremias nem se lembrava mais daquele cinto. Mas a palavra do Senhor foi enfática para ele ao dizer-lhe que ele deveria voltar. Preste bem atenção, ele deveria voltar. Ele precisaria voltar lá onde ele havia deixado o cinto. Quando as irmãs louvavam ao Senhor nesta noite, atraiu-me uma palavra que disseram estas irmãs. E com muita tristeza eu fiquei aqui no meu coração pedindo misericórdia ao Senhor. Senhor, tenha compaixão. Não permita que isso venha acontecer com nenhum destes que nós aqui estamos reunidos nessa tarde e noite. Quando elas disseram em uma das estrofes do hino que elas louvaram ao Senhor, dizendo que muito em breve um povo irá desaparecer desta terra, irá morar no céu. Eu fiquei feliz, mas em dado momento elas disseram: muitos crentes desviados irão voltar. Muitos crentes desviados irão voltar. Para quê? Para procurar os irmãos. Procurando os irmãos. Para quê? Para uma reconciliação. Mas de acordo com a letra, não irão encontrar mais. Mas o Senhor disse a Jeremias: volta lá,
E Jeremias, rapidamente ele disse: e eu voltei. Escute, antes que chegue um obreiro diante de mim, diante de você, diante de nós, nesta noite, com um pedaço deste pão, que simboliza a carne do Todo-Poderoso, com um cálice, com suco de uva, que representa o sangue do Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Antes que isso aconteça, volte. Escuta, preste bem atenção, olha aqui, olha aqui. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Volte. Voltar para onde, pastor? Voltar para a verdade. Voltar para onde, pastor? Voltar para o... Oh, meu Deus. Voltar para o teu esposo. Voltar para onde, pastor? Voltar para a tua esposa. Oh, meu Pai. Voltar para o culto a Deus. Eu vou repetir, olha aqui para mim. Voltar para o culto a Deus. Muitos crentes barulhentos. Que barulho é esse? Não é um barulho de música carnavalesca, não. Não é um barulho mundano, não é um barulho do céu. Voltar para o culto a Deus, oferecer um culto bom. Voltar para o culto, voltar para esta reunião. Como voltar para esta reunião? Queridos, quantas pessoas que infelizmente vêm para um culto como esse e fica mais preocupado com o celular do que o que está acontecendo no culto. Eu não vim aqui para doutrinar ninguém, essa igreja é bem doutrinada. Mas eu preciso dizer uma palavra. Voltar para o culto. Presta atenção. Você quer ler a Bíblia? Leia na sua casa. Aqui no santuário, na hora de ler a Bíblia, o pastor convida para ler. Tem pessoas que não têm, que não estuda a Bíblia em casa e quer estudar aqui na hora do culto. Volta para o culto, que daqui é o momento do culto, é o momento de você participar do culto. É o momento de você participar do culto. Não é momento de você ficar lendo a Bíblia e olhando para isso, olhando para aquilo, olhando quem que mandou mensagem, quem. Eu fui chamado a atenção poucos dias atrás, sabe por quem? Pela minha esposa. Eu agradeci a Deus por isto. Eu agradeci a Deus por ela ter me chamado a atenção. Está aqui. Eu estava em uma reunião, um culto. E em dado momento, o pastor que estava ministrando, ele citou, eu me lembro até o nome da árvore. Uma árvore que tem ali no Oriente. E quando ele citou o nome daquela árvore, eu estava, infelizmente, eu havia levado o celular para o santuário. Santuário não é lugar de celular, não, irmãos. Santuário não é lugar de celular. Aqui é lugar de cultuar a Deus, voltar para o culto. Está no tempo, querido, nós voltarmos para o culto, participarmos do culto. E eu fui na internet buscar como era. Surgiu em mim uma curiosidade de que eu deveria ver como era a flor daquela árvore. E eu fui para a internet na hora, e a minha esposa, graças a Deus que ela estava olhando. E quando terminou o culto, quando eu cheguei junto dela, eu disse: vamos para o nosso lar. Ela disse para mim: você fez uma coisa que não devia ter feito. O que eu fiz? Na hora do culto você estava examinando o celular. Eu digo a verdade. Mais uma lição para mim.
Depois de 42 anos de casado, eu estou aprendendo, querido. Aprendendo com a esposa, que estava observando o esposo. Você pensa que você não estava sendo observado? Está sendo. Você que está aqui no púlpito, você pensa que você está sendo observado? Está sendo observado, e muito bem observado. Então volte para a reunião. Você gosta de celular? Gosto. Eu também preciso. Eu também preciso de um celular. Todos nós precisamos. Deixa lá no seu veículo. Hoje eu deixei em casa, lá na casa do meu amigo. E eu fiz um propósito com Deus, mais uma vez, que eu sempre deixo dentro do carro. Eu nunca trago para dentro da igreja. O máximo que ele vem agora comigo é até dentro do carro, na porta da igreja. Vamos aprender isso, querido, estarmos aqui participando do culto. O Senhor Deus está dizendo: volte para cultuar a Deus, participar. Essa orquestra, querido, quando está tocando o seu instrumento, entra com seu coração dentro deste louvor. Quando o coral está cantando, entra com seu coração. Ah, pastor, mas eu não faço. Não tem problema, entra, participa do culto, meu querido. Alegra a tua alma, ela está chorando. Quando o conjunto do círculo de oração está louvando ao Senhor, entre naquele louvor, envolva-se naquele louvor, e você vai ver que a tua vida espiritual, ela vai ter uma verdadeira metamorfose. Para tudo há um tempo, assim está escrito na palavra de Deus. E é tempo de voltarmos para cultuarmos a Deus. Muitos crentes irão voltar, mas não seja você para procurar irmãos após o arrebatamento da igreja. Queridos, Jeremias disse: eu voltei. Depois de muitos dias eu voltei. E quando eu cheguei naquele local onde o Senhor Deus havia determinado que eu escondesse aquele cinto, eu cheguei ali, junto ao rio Eufrates. E ao chegar junto do rio Eufrates, eu me dirigi ao local onde eu havia escondido. E eu vi que aquela fenda daquela rocha estava diferente. Eu olhei para a fenda daquela rocha, eu não visualizei aquele cinto. Então o que você fez, Jeremias? Eu comecei a escavar, e fui escavando, e fui escavando, e fui escavando, e fui escavando. E quando eu escavava, eu consegui visualizar o cinto. E o que você fez, Jeremias? Ele disse: eu peguei aquele cinto, Senhor. Mas quando eu peguei aquele cinto de linho branco que eu havia escondido na fenda daquela rocha, eu observei, Senhor, que aquele cinto para mais nada prestava. Você visualizou isso, Jeremias? Ele disse: sim, eu visualizei aquele cinto e pude entender que para nada mais ele presta. Ele diz: pois bem, Jeremias, viste bem. O Senhor Deus disse a Jeremias: viste bem, Jeremias, porque assim como você viu este cinto que está totalmente apodrecido e para nada mais presta, assim eu também, Jeremias, veja bem, Jeremias, eu também farei. Eu também, Jeremias, apodrecerei. O que o Senhor vai apodrecer, Senhor? Ele disse: eu apodrecerei o orgulho de Judá, eu apodrecerei o orgulho de Jerusalém, eu apodrecerei o orgulho de todas as pessoas. E eu estou envolvido nesse texto. De todas as pessoas que não obedeceram a minha palavra. E diz o Senhor, e Jeremias diz: e Senhor Deus disse, assim diz o Senhor.
Assim farei. Assim eu farei. E quando Deus fala, irmãos, acontece. Se você acreditar, vai acontecer. Se você não acreditar, vai acontecer pela mesma palavra. Jeremias, ao ouvir essas palavras, queridos, ele lembrou daquela multidão. Ele lembrou da multidão, do povo. Preste bem atenção. Ele lembrou do povo. E Jeremias amava aquele povo. Jeremias amava abundantemente aquele povo. Mas quando ele ouviu estas palavras do Senhor, Jeremias agora compungiu em seu coração. Ele amava aquele povo. Ele disse: eu não posso me calar diante desta situação. Jeremias agora se dirige ao Senhor Deus. E quando ele se dirige ao Senhor Deus em clamor, ele foi clamar ao Senhor, sabendo que o Senhor é misericordioso, sabendo que o Senhor, ele havia dito um pouquinho mais na frente, nesse mesmo livro, o Senhor havia dito para Jeremias: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que você ainda não tem conhecimento. E quando Jeremias, ele sabia que o Senhor era misericordioso, preste bem atenção, ele sabia que o Senhor Deus era misericordioso. E ele se apresenta diante do Senhor Deus e diz: Senhor, o que devo fazer? O que esse povo precisa fazer? O que esse povo deve fazer para que essa situação seja revertida, Senhor? O que diz o texto? Aí o Senhor Deus olha para Jeremias e diz: escutai. Escutai, porque o Senhor falou. Escutai, porque o Senhor está falando. E Ele está falando o quê? O que deve ser feito, Senhor, para que essa circunstância, porque essa situação, ela precisa ser revertida, Senhor. Esse povo precisa ter pelo menos mais uma oportunidade, Senhor. O Senhor diz a Jeremias: você diga para este povo que há uma situação que possa ser revertida, essa situação. Escute, querido, o Senhor Deus não lhe fecha, viu? O Senhor Deus, Ele não me fecha de uma situação que não tem uma saída. O Senhor Deus sempre tem uma saída. Olha para cá, olha aqui, olha aqui. O Senhor Deus sempre tem uma segunda oportunidade. O Senhor Deus, Ele sempre tem uma saída preparada para mim, preparada para cada um de nós. Quando você olha para frente, você não vê uma saída. Quando você olha para a sua direita, você pode não visualizar uma saída. Você olha para a sua esquerda também, você não encontra uma saída. Você olha para a sua retaguarda, você não está vendo uma saída. Mas quando você olha para cima, há uma saída para ti, viu, obreiro? Há uma saída para cada um de nós nessa noite. Se eu fosse você nessa noite, eu até aproveitava o momento para glorificar ao Senhor, porque há uma saída.
O Senhor sempre tem uma saída. E Jeremias, sabendo que o Senhor Deus é misericordioso, ele disse: Senhor, e agora? O que esse povo deve fazer? Diga a esse povo que dá glórias ao Senhor. Diga a esse povo que dá glórias ao Senhor. Diga a este povo que dá glórias ao Senhor. Diga a este povo que dá glórias ao Senhor antes que venha a adversidade. A adversidade chegou. Em pleno século 21, queridos. Preste bem atenção. Nós entendemos que não está fácil o Senhor ser glorificado. Como também já não era fácil o Senhor ser glorificado no tempo que foi escrito estes evangelhos. Já não era fácil no tempo que foi escrito estes evangelhos. Glorificar ao Senhor. Eu não estou falando, olha, eu não estou falando aqui de uma glorificação superficial, não. Eu não estou falando aqui de um hábito qualquer, não. Eu estou falando de uma glorificação por inteiro. Uma glorificação, querido, por inteiro. É necessário o Senhor habitar. Onde? No centro do meu ser. O Senhor precisa habitar no centro do meu ser para que eu possa glorificar ao Senhor por inteiro. Eu estou dizendo por inteiro. Eu vou repetir para que você fique bem claro. O Senhor ser glorificado por inteiro, do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés. Ele precisa ser glorificado. E quando se falamos de glorificação por inteiro, veja só, a Bíblia Sagrada nos narra a história de um crente, até profeta, e ele pensava que estava glorificando ao Senhor por inteiro, mas veja só o que Deus fez com ele, presta atenção. O capítulo de número 47 do livro do profeta Ezequiel. Não há tempo para nós aqui fazermos uma leitura, mas os primeiros versículos do capítulo de número 47, se você depois tiver um tempinho lá na sua casa, você pode anotar aí, lá na sua casa você vai ler o capítulo de número 47 do livro do profeta Ezequiel, dos versos 1 até o verso de número 5, você vai fazer uma leitura e você vai entender. O Senhor Deus, Ele olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, você é crente? Ezequiel diz: eu sou. Você me glorifica? Ele diz: sim, glorifico. Aí o Senhor Deus disse para Ezequiel: então vem aqui. Sai daí da sua casa, sai daí do seu aposento. Vem aqui. Ezequiel sai. E quando ele sai da sua casa, o Senhor Deus olha para ele e diz: Ezequiel, você está vendo essas águas? Ele diz: sim, eu estou vendo, Senhor. Sim, eu estou vendo. Você está vendo mesmo essas águas? Ezequiel disse: estou vendo. Então vou lhe ensinar como me glorificar por inteiro. Olha só, irmãos. Veja só.
Eu vou lhe ensinar o que é me glorificar por inteiro. O que eu devo fazer, Senhor? Olha, vem aqui. Parece que eu vejo o Senhor, permita-me uma analogia, pegar o Ezequiel pela mão e dizer: vem aqui, vamos dar uma volta nessas águas. Vamos dar uma volta aqui, Ezequiel. Obrigado. Você está vendo essas águas, Ezequiel? Eu disse: eu estou vendo sim. Dê uma volta. Vamos dar uma volta nessas águas. Ezequiel deu uma volta nessa água. E a Bíblia diz, meus queridos, a Bíblia diz que apareceu um homem. Eu não sei, sabe, não consegui achar nada sobre este homem, além do que aqui está escrito. A Bíblia diz que apareceu ali um homem. Saiu um homem. O que esse homem fazia? A Bíblia diz que ele tinha uma corda, ou uma trena, como nós aqui conhecemos, de medir. E a Bíblia Sagrada, queridos, ela deixa muito claro quando o Senhor Deus ordena para aquele homem com aquela corda de medir, pastor. E diz para aquele homem: olha, você está vendo aqui estas águas? Diz: sim, eu estou vendo. Ezequiel disse que me glorifica por inteiro, então eu vou mostrar para ele o que é ser glorificado por inteiro. Vou ensinar a ele o que é ser glorificado por inteiro. O que é me glorificar por inteiro? E diz para aquele homem: mede 1000 côvados. E a Bíblia diz que ele mediu 1000 côvados. E Ezequiel está ali na beirada daquelas águas. E ele mediu 1000 côvados, que é mais ou menos em torno de 500 metros. E olha agora para Ezequiel, aquele homem olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, vem, Ezequiel. Ezequiel começa a caminhar em direção àquele homem. E ao caminhar aproximadamente 500 metros dentro daquela água, a Bíblia diz que aquela água, queridos, ela dava pelos seus tornozelos. Ele disse: Ezequiel, está bom? Ezequiel disse: está bom demais. Está bom demais. Tem crente, meu querido, que a água do Espírito Santo não pode chegar perto da sola do seu pé, que ele já está achando que já é crente demais, que já, sabe, está exageradamente crente. Espera aí. O Senhor Deus tem mais para ti. O Senhor Deus tem mais para caminhar contigo. O Senhor Deus tem mais para te oferecer nesta noite. Você precisa sair desse comodismo. Você não pode ficar aí sendo esse crente de periferia, não. Você precisa ser um crente diferenciado, e Deus vai mostrar para você nesta noite. Aliás, já está mostrando para ti nesta noite. E aí, quando Ezequiel chega naquele local com aquela água pelos seus tornozelos, aquele homem mede mais 1000 côvados e olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, você pode vir? Ele diz: posso. Então veio Ezequiel. E quando ele me chegou naqueles mais 500 metros, ele agora olha para aquelas águas, diz que aquelas águas estavam dando nos seus joelhos. Está bom, Ezequiel? Está bom demais. Sabe que tem crente, meus queridos irmãos, que estão vivendo uma vida, sabe, uma vida assim, aquele crente tão fraquinho. Nós vivemos uma época, meus queridos, de pessoas tão raquítico espiritualmente. Sabe por quê? Falta de oração. Falta de oração, falta de jejum. O que é isso, pastor? O senhor está falando de quê? Eu estou falando do que a Bíblia nos ensina, queridos. Estou falando do que a Bíblia nos ensina. E agora se apresenta novamente aquele homem. Diz a Bíblia que ele mediu mais 1000 côvados. E quando mediu mais 1000 côvados, ele olha para Ezequiel e disse: Ezequiel, você pode vir ainda, Ezequiel? Ele disse: eu posso. Então vem, Ezequiel. E Ezequiel caminha. E quando ele chega lá onde estava aquele homem, a água agora dá pelos seus lombos, água pelas cinturas. Ezequiel estava um crente agora que está aprendendo
a glorificar o Senhor por inteiro. Ele olha para aquele homem mede mais 1000 côvados. E olha agora para Ezequiel e diz: Ezequiel, você pode vir ainda, Ezequiel? Ele disse: agora eu não posso mais. Mas por que você não pode caminhar, Ezequiel? Eu não posso mais caminhar. Para mim chegar até onde está o Senhor agora, eu preciso nadar. Chegou o tempo de nadar, queridos. Chegou o tempo de nadar, porque quando Ezequiel agora ele está nadando, vejam, senhores, eu tive o privilégio de um tempo atrás estar ali em Jerusalém, e ali eu fui até o Mar Morto, e quando eu chego ali no Mar Morto, eu estou observando aquelas pessoas ali flutuando em cima daquela água, e eu pude observar, eu estava olhando assim, eu falei: meu Deus, eu vou fazer aquilo. Eu conversava com algumas pessoas que estavam. Falei: rapaz, será que não vou afundar naquele negócio lá, não? Ele disse: não afunda mesmo. Não afunda, você tem a certeza? Não afunda. Então eu vou até lá. E quando eu cheguei lá, eu deitei, queridos. Eu deitei. E não afunda mesmo. E quando eu estava ali, eu olhei para o céu. Eu digo: Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço, Pai. Porque agora eu estou aprendendo o que é te glorificar por inteiro, porque a pessoa só consegue glorificar o Senhor por inteiro quando acontece como aconteceu com Ezequiel. Quando Ezequiel foi chamado, disse: Ezequiel, você vem mais uma vez? Ezequiel disse: não tem como eu ir caminhando agora, só se eu for nadando, só se eu for agora flutuando. Glória a Jesus, porque enquanto você estiver com um pezinho nesta terra, enquanto você estiver com um pezinho neste mundo, enquanto você estiver com seu pezinho envolvido neste mundo, você não tem como, não tem a mínima condição de glorificar ao Senhor por inteiro, porque quando você está nadando no rio do Espírito, você ainda não está no céu, mas também já não está mais na terra. Aí você já está nas mãos do Senhor, e o Senhor é que te conduz, o Senhor é que te conduz, o Senhor é que te conduz, o Senhor é que determina o que você precisa fazer, o Senhor é que determina, o Senhor é que te orienta, o Senhor é que te mostra aquilo que você precisa fazer. Portanto, nesta noite, esse relógio, querido, esse relógio é uma bênção. Mas eu vejo aqueles diáconos ali, eles já estão querendo mandar eu parar. Aleluia. Eu vou ter que parar. Deus. Eu vou ter que parar. Mas oxalá eu tivesse pelo menos mais 1 hora, queridos. Sim, Jesus. Para que eu pudesse mostrar para esta igreja o que está acontecendo em nossos dias. Porque é que a glorificação está cada dia mais difícil. Mas nós precisamos aprender a isto. Nós precisamos estarmos, queridos, voltados para o Senhor. Porque Jesus Cristo, Ele vem buscar uma igreja. E Ele não vem buscar uma igreja que ainda está envolvido com essas coisas desta vida. Voltemos para o Senhor e nós possamos nesta noite ter o Senhor sendo glorificado em nossas vidas de uma forma muito clara. Ele quer nos abençoar. Ele quer nos abençoar. Ele quer nos abençoar. Ele tem bênção para cada um de nós. Nós precisamos entender o que é glorificarmos o Senhor por inteiro.